Olá pessoal, estamos de volta com mais um Fala Brasileiro. Dessa vez vamos bater um papo com o Dr. Paulo Camis, médico geriatra, sobre envelhecimento. Tudo bem, doutor? Perfeito, Jean. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Nós vamos trazer alguns dados de uma pesquisa recente que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data para falar sobre envelhecimento, doutor, e sobre a percepção que as pessoas têm sobre o envelhecimento. Nesse sentido, tem a primeira pergunta interessante aqui que diz o seguinte: você aparenta a idade que tem? 64% das pessoas acham que não aparentam a idade que têm. É uma pequena maioria, mas dá uma discordada aí, né? Quer dizer, eu não estou me sentindo com a idade que eu tenho. Não fala se é para mais ou para menos. Isso. Tá? E também não fala se é idade mental ou física, tá? Mas fala que a pessoa tem essa discórdia dentro dela. Então, vamos aprofundar aí um pouquinho. Vamos né? nessa. Nas outras perguntas, isso aí vai ficando mais claro. E aí tem uma pergunta interessante sobre isso, que é a seguinte: você sente que o corpo tem a mesma idade que você e 78% acham que não. Aí vamos para a questão do corpo. Aí sim, quase 80% das pessoas acham que o corpo está pior do que o cérebro. Que a carcaça não vai bem. Carcaça não vai bem. Né? Então, está tendo uma discórdia. Provavelmente é isso que refletiu aquela primeira pergunta. Isso. Tá? Então, isso é muito interessante. Eu, como geriatra, às vezes eu vejo aquela pessoa que chega aqui no consultório, cabeça boa, lúcida, e anda com dificuldade. Ou não anda, vem de cadeira de rodas. E aí o que acontece? Eu fico aqui pensando, poxa, não preveniu, né? Não teve uma visão de longo prazo. E por que eu estou falando isso? Porque eu fico imaginando, se essa pessoa tivesse feito isso ou aquilo 30, 40 anos atrás, ou até menos, tá? Às vezes nunca é tarde para prevenir. Claro. Se tivesse feito isso 5 anos atrás, não estaria nessa condição. E aí tem idade, doutor, para começar então ou não? Claro, você tem que estar sempre se cuidando. De alguma maneira, a conta vai chegar para você. Se você tem uma genética boa, a conta chega mais tarde. Ponto. Se a sua genética é ruim, a conta chega mais cedo. Às vezes você faz tudo certo e ainda tem problemas. Você deu azar, né? Reclama com seus pais. Modo de dizer, pelo amor de Deus, tá? Mas enfim, a questão genética, ela pesa, tem o seu fator. Agora, a conta vai chegar. Fato, tá? E aí é como você envelheceu. A gente tem de tudo. Tem pessoas que chegam aqui com a cabeça ruim e o corpo bom. No caso das demências, Alzheimer é o maior exemplo. Tem pessoa que chega aqui com a cabeça boa e o corpo ruim. Esse exemplo que eu dei aí. A pessoa chega lúcida, mas numa cadeira de rodas. E, frequentemente, uma coisa piora a outra. Né? Tem pessoa que está com a cabeça ruim e corpo ruim. É um estado pior possível. Né? Então, a gente tem que ter essa visão de longo prazo. Tá. E aí isso a gente está falando, então, doutor, essa visão de longo prazo significa planejamento e ação, estilo de vida. Exatamente. Então, nada do que o médico der em termos de remédio vai superar em termos de impacto na saúde o que a gente chama de um estilo de vida saudável. Nada. E aí eu estou falando do quê? Dos pilares do envelhecimento saudável. Estou falando de atividade física regular, estou falando de alimentação saudável, estou falando de inserção social. Né? Quantas vezes, eu foco nesse assunto porque quantas vezes você foi no médico, ou quem está nos assistindo, e o médico te perguntou se você tem amigos. Quantas vezes ele te perguntou como é que é o seu relacionamento familiar. Quantas vezes ele te perguntou como é que você está inserido na sociedade, o seu papel profissional, o que quer que seja. Né? São coisas banais, mas isso interfere totalmente na maneira como a pessoa envelhece. E pode ter impacto isso também, doutor, na forma como ele se sente mentalmente? E aí no sentido de que tem uma pergunta aqui que diz que 81% se sentem mentalmente mais jovens do que são. Para você se sentir mais jovem, você tem que estar inserido num contexto social. Exato, isso interfere totalmente. Né? Então, em geriatria, a gente tem esse contexto que a gente fala de insuficiência familiar. A pessoa tem uma falta de suporte, familiar,
às vezes tem um impacto negativo na vida dela que é tão nocivo quanto uma insuficiência de um órgão. Estou falando de uma insuficiência cardíaca ser comparável a uma falta de suporte social da pessoa. Então a pessoa não tem quem ajudá-la numa situação de crise. Você vê? Né? Então é algo que a gente tem que ter a preocupação. É fundamental. E aí você vai falar, que outros pilares do envelhecimento a gente tem? Saúde emocional e o cuidado com as doenças crônicas. Mas a maior parte dos meus colegas médicos, infelizmente, só se preocupa com o cuidado das doenças crônicas, que frequentemente vão aflorar quando os anteriores falharem. Entendi. Então, os anteriores, vamos recordar: atividade física regular, alimentação saudável, inserção social e saúde emocional. Bacana. Doutor, dá para a gente saber como é que está a nossa idade mental, já que é uma dessas perguntas? O senhor falou antes sobre questão de testes, é algo Veja, em andamento. as pessoas que fazem esses estudos são os neuropsicólogos. Eles fazem testes e veem como é que é a agilidade intelectual das pessoas ao longo dos anos. Tá? E a gente vê uma diferença. Né? A pessoa ela tem uma perda lenta e progressiva na agilidade intelectual. Então, por mais que ela não tenha uma doença, a pessoa está com 80 anos, não tem Alzheimer, não tem nada, mas ela não necessariamente vai ter a mesma agilidade intelectual do que uma pessoa de 30 anos. Mas aí, vamos falar o seguinte, né? Você tem que saber o que esperar de um idoso nesse sentido. E você tem que saber o que esperar de um jovem nesse sentido. Porque a gente vê muito desrespeito do jovem para com o idoso. Isso aí não sabe nada. Né? E ele está desvalorizando um negócio chamado sabedoria ancestral. Você tem que entender que informação não se traduz em conhecimento e conhecimento não se traduz em sabedoria. E aí você tem um caminho longo aí e muito cabelo branco envolvido. Né? Então, às vezes o jovem ele tem uma facilidade muito grande para adquirir informação. É disso que eu estou falando, da agilidade intelectual. Mas a partir daí ele conseguir usar essas informações e tomar as decisões corretas, aí era legal ele fazer uma combinação com alguém com mais cabelo branco que ele, alguém que já viveu, alguém que já viu muitas coisas, né? Por mais que ele não tenha a facilidade enorme que às vezes o jovem tem de adquirir informação, e poder fazer essa combinação e usar isso a favor da humanidade, né? Do desenvolvimento humano, que é algo que a gente não tem visto hoje em dia. Verdade. Tá? Então, só para ilustrar, você tem uma diferença. Né? Tem aplicativos, até de jogos para memória. Eu trabalhei em um por algum tempo, né? Quem quiser acessar na internet é menteturbinada.com.br, tá? De jogos para memória. Ele trabalha as deficiências da pessoa, porque a gente vê o quê? Eu estou meio lento aqui de raciocínio, mas eu faço palavra cruzada todo dia, o que está acontecendo? Você vai ver, o problema dela não é de linguagem. O problema dela é de números. Certo. De raciocínio matemático. Então é a mesma coisa, você tem um problema na perna, você vai reabilitar o braço. Então você tem que atuar no que a pessoa mais precisa. E um conceito que é relativamente novo, de poucos anos para cá, mas é fundamental as pessoas entenderem que o cérebro pode e deve ser trabalhado como se fosse um músculo. Então, o cérebro ele responde a estímulos. Vou dar um exemplo aqui, Jean. Foi feito um estudo com motoristas de táxi em Londres, isso antes do advento do GPS. Estou falando de uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. E o que eles viram? Estudos de ressonância viram que a área do cérebro responsável por orientação espacial era maior. Ela era hipertrofiada.
Isso não tem a ver com genética, é a profissão, é a ocupação dele. Sim. Né? Não é a genética da pessoa isso daí, é a ocupação da pessoa. Né? E compararam o cérebro desses motoristas de táxi com o cérebro dos motoristas de ônibus, que faziam sempre a mesma rota. Eles não estavam desafiando, eles não estavam hipertrofiando aquela região. Que é o que você faz quando você faz exercício. Claro. Você está desafiando o seu músculo. Está desafiando. Se você consegue carregar 20 quilos, você coloca 10, você vai atrofiar. Se você coloca 100, você vai se lesionar. Você tem que saber desafiar o seu cérebro e o seu músculo da maneira correta para você continuar se desenvolvendo. Então, não é tão simples. O músculo é até mais fácil e as pessoas não fazem, não estão cuidando do corpo. O músculo, você está na academia, você aumenta uma carga lá, um pininho, ou pega um peso mais pesado. Então, assim, e aí vem uma pesquisa dessas e revela muitas vezes o óbvio. Que todos os médicos falam e as pessoas não fazem, não enxergam, que é sair da zona de conforto. Né? Eu tenho uma frase que é minha, tá? Vou pedir direitos autorais, então, olha só. Eu estou empregando cada vez mais que o maior veneno que existe para a saúde se chama preguiça. Fato. E isso vale tanto para o corpo como para a mente. Quer mais um exemplo, Jean? Você tem estudos que correlacionam Alzheimer com aposentadoria precoce. Olha só que legal. Quer dizer, a pessoa desenvolveu antes do que deveria porque parou de usar. Então, a gente tem que ser anti-zona de conforto. Esse que é o ponto. Doutor, então para a gente arrematar esse assunto, o que o senhor poderia deixar de dica, então, como forma da gente envelhecer de forma mais saudável, tanto corpo quanto mente? Vamos lá, vamos fazer um raciocínio evolutivo aqui, Jean. Eu gosto desse raciocínio também. Como é que a gente chegou aqui hoje, através dos nossos ancestrais? Né? Como é que era o estilo de vida deles? Não estou falando de 100 anos para cá, tá? 100 anos para cá é recente, sim, perto da história da humanidade. Mas como é que era o estilo de vida dos nossos ancestrais? Antes dos nossos bisavós. Tá? Então pensa que se eles totalmente ativo. Se eles não saíssem para caçar, e isso demanda atividade física, ou que seja para arar a terra, cuidar de gado, enfim. Isso demanda atividade física. Se eles não fizessem isso, a gente não estava aqui hoje. Então a nossa genética foi direcionada para isso. Nada do que eu der de remédio vai ser superior em termos de saúde a eu orientar a pessoa a fazer atividade física. Nada. Então está aí o primeiro pilar do envelhecimento saudável. Como é que os nossos antepassados se alimentavam? Eu não vou falar numa alimentação saudável. É um conceito que cada um vai falar. Eu tenho meu podcast também, o Paulo Camisa, eu entrevistei várias pessoas, quem quiser acompanhar lá está convidado, mas eu entrevistei uma série de nutricionistas de opiniões totalmente discordantes entre eles. Eu não concordei com nenhum também, então eu vou falar o que é uma alimentação saudável. Um terreno pantanoso aí. Mas eu não vou entrar nesse mérito de alimentação saudável, eu vou falar de alimentação natural. Tá? Natural. E aí, totalmente diferente do nosso estilo de vida atual, cheio de industrializados. Então tá aí o segundo pilar do envelhecimento saudável. Comer mais semelhante ao que os nossos ancestrais comiam. Tá? Isso não estou entrando no mérito de veganismo, de low carb, do que for. Estou falando de alimentação natural. Tá. Não vou falar o termo saudável, porque aí a gente entra num território que a gente vai ser apedrejado por várias correntes aí, né, do que é o que. Tá? O que eu posso falar que eu gosto de como dieta, não do que comer. Estou falando de como, além de ser algo mais natural, eu gosto muito do jejum intermitente. Gosto muito mesmo. Por quê? Porque os nossos ancestrais, com todo o respeito a quem advoga isso, pelo amor de Deus, né? Mas os nossos ancestrais não comiam a cada 2, 3 horas que nem muitas correntes de alimentação fazem hoje.
Não comi. Né? Se eles comessem todo dia, já estavam no lucro. Claro. Então, assim, o ser humano, ele se adapta. É uma máquina extremamente inteligente. Se você disser para ele que o importante é comer a cada 2, 3 horas, ele se adapta. Sim. Você comeu a cada 2, 3 horas todo dia, você pular uma refeição, você vai ter fome. Mas você pode também, do mesmo jeito que você criou a fome, você pode criar a saciedade. Perfeito. A gente está aqui, perto da hora do almoço, na nossa conversa, a última vez que eu comi foi ontem na hora do almoço. Veja, não estou dizendo para ninguém fazer isso sem uma orientação, porque às vezes é uma transição dura. Sim. Mas também não estou dizendo para ninguém ficar com pena de mim. Meu Deus, está morrendo. Eu estou muito bem. E sempre que eu posso, eu faço uma refeição por dia. Tá? Então vamos lá. Atividade física regular, alimentação natural. Tá? Inserção social, aquilo que eu falei. Não se isole. Conviva com os amigos. Relacionamento familiar. Né? Exerça um papel na sociedade, na sua comunidade, micro, macro, não importa. Esteja inserido. Como é que os nossos ancestrais faziam? Vocês acham que eles saíam todo dia de casa sendo xingados, ouvindo uma buzinada o tempo inteiro, né? Com a demanda de informações que a gente tem hoje? Tudo para ontem. Você vê, isso é o contexto social que a gente está inserido. Ah, mas também não dá para eu ir viver num mosteiro lá no Himalaia e ficar isolado. Não, mas você tem que achar o seu ponto de equilíbrio. Sim. Tem que se adequar para o estilo de vida hoje. Por isso que aí você vai chegar no quarto problema, no quarto pilar, que é a saúde emocional. Né? Veja, hoje é muito fácil alguém descompensar. Sim. Emocionalmente. E também não é vergonha nenhuma, é muito fácil, porque o ser humano de hoje ele não foi feito para viver o que a gente está vivendo. Geneticamente falando, a evolução não pensou no nosso estilo de vida de hoje. Não foi preparada, não deu tempo. Verdade. Não deu tempo. Então é extremamente prevalente depressão e ansiedade. Só que se a gente conseguir se aproximar dos nossos ancestrais nesses outros pilares, social, dieta, atividade física, você vai prevenir muito. Perfeito. Doutor, chegamos ao fim, esse assunto rende. Muito. Poderia ficar falando aqui muito mais tempo. Mas eu acho que foi legal porque a gente encerrou com essas dicas importantes e são fáceis. Cada um pode fazer isso. Sem dúvida. Não precisa nem ser médico, né? Basicamente eu falei o óbvio aqui. Mas às vezes é bom a gente ouvir o óbvio para poder seguir adiante. A minha mensagem final é a frase que eu mesmo criei. Né? O maior veneno que a gente tem para a saúde se chama preguiça. Saia da zona de conforto e envelheça de uma maneira saudável, para você chegar bem lá. Doutor, perfeito. Obrigado pela dica. Valeu para mim também. Que bom. Gente, a gente volta na semana que vem com mais um Fala Brasileiro. Até lá.